Vamos começar entendendo as partes que compõem o violão. Então, com a mão esquerda, a palma da mão esquerda aberta, eu vou tatear, eu vou passar a mão pelo violão. Então, começando pelo lado esquerdo, vou passando a mão levemente por trás e percebo que existem algumas peças ou de metal ou de plástico que estão acopladas, no braço do violão. Essa seria a mão do violão, tá? Se eu continuo descendo, tateando, eu vou perceber que vem uma parte de madeira, que é o braço do violão. Descendo um pouquinho mais, eu percebo que tem uma parte maior. Essa parte maior é o corpo do violão, tá? Agora, com a mão direita, eu vou começar a explicar o corpo do violão. Então, com a mão direita, na frente do violão, você vai tatear. Então, você vai passar a mão e vai perceber que tem um furo. Esse furo é a boca do violão e ela se encontra no corpo. Então, a boca é o buraco que está no meio do corpo do violão. É por esse local que o som se propaga e, portanto, onde é produzido o som. Se eu continuar descendo a mão direita, tateando, eu vou perceber que eu vou encontrar uma parte de madeira onde as cordas estão fixadas. Essa parte de madeira é o cavalete, tá? Em cima do cavalete, exatamente onde estão as cordas, eu posso tatear com o dedo. Eu percebo que em cima das cordas tem uma peça de plástico. Esse é o rastilho. Então, o rastilho é a parte do violão que prende uma das pontas das cordas, cada uma delas. E é importante que ela esteja na altura certa. Quem define a altura correta do rastilho é a peça de madeira que a gente sentiu antes, uma peça um pouquinho maior, que é o cavalete. Então, a função do cavalete é colocar o rastilho na altura correta. Pegando novamente a mão esquerda e agora tateando o violão até o final, mas tome cuidado para não machucar, porque você vai encostar nas cordas. Então as cordas podem estar com as pontas e machucar, então vai bem devagar. Você vai sentir que bem na extremidade, bem no lado esquerdo, você vai ter aonde as cordas se prendem, Cada uma dessas peças que estão às vezes atrás da mão, essa é a mão do violão. Atrás você pode ter, ou atrás ou no lado, você tem a tarraxa. Você vai encostar o dedo na tarraxa e você vai perceber que ela gira. Então não gira ela porque senão você desafina a corda, tá? Mas ela vai girar. Tudo bem? Essas são as tarraxas, que é onde as cordas estão presas. Elas são 6. Sinta devagarzinho que você vai perceber que você tem 6 tarraxas, sendo que cada uma para uma corda. Conforme você aperta ou desaperta, vai mudar o som da corda, que é o afinar ou desafinar a corda. Pegando a sua mão esquerda, descendo um pouquinho pela frente, você vai perceber que tem umas partes de metal no braço do violão, tá? Essas barrinhas de metal, para você sentir, usa a ponta do dedo e vai passando pelo braço,
Você sente que tem uma barra de metal várias vezes. Essas barrinhas de metais são chamadas de trastes. Elas separam as casas e é muito importante que elas sejam bem colocadas para uma boa afinação. Cada um desses trastes define as casas, e as casas são os espaços que são localizados entre um traste e outro. Então, para emitir um som, eu devo pressionar a corda perto do traste, mas no espaço que são as casas. Tudo bem? Se eu continuar tateando o braço pela frente, vou perceber que bem no finalzinho do braço, antes da mão, eu sinto uma peça um pouquinho mais ressaltada, uma peça de plástico. Ela se chama pestana. E ela não está exatamente na escala, mas sim no local que separa a mão do braço do violão. Nela ficam apoiadas as cordas, tá? Vamos sentir com a palma da mão esquerda, pegando a parte de frente do braço, você vai perceber que você tem cordas, tá? Então, elas são de metal. Se você usar a ponta do seu dedo, você vai perceber que de baixo para cima você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordas. As cordas, elas sempre começam de baixo para cima, tá? Então é um instrumento de japonês. É tudo ao contrário. Primeira corda não está em cima, está embaixo. Então, as partes que compõem o violão basicamente são mão, bem do lado esquerdo, na ponta mesmo, depois o braço e depois o corpo.